Se a gente terceiriza o nosso pensamento crítico para IA, com o tempo a gente vai perdendo um pouco essa musculatura de cognição e de raciocínio. Hoje eu tenho uma conversa imperdível com o Léo Cuba, que retorna ao Rodricast. Alguém que vive no cruzamento entre dados, criatividade e tecnologia. Eu acho que existe um futuro onde muita coisa vai ser automatizada por IA, mesmo criativamente, mas muita coisa vai valorizar quem tem conteúdo autoral. Como que eu faço o meu consumidor ser a mídia para mim? Vamos discutir como a IA está mudando a produção de conteúdo, automação, marca pessoal e produtividade das equipes. Eu vi uma frase esses dias que ela ficou na minha cabeça. O querer do homem só acaba quando ele morre. E claro, falaremos sobre como manter a autenticidade nesse mar de algoritmos, como equilibrar escala sem virar um produto genérico do digital. Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores, eu só preciso influenciar 1000 pessoas. É isso. Fora isso, é ego e vaidade. Exato. No nicho dele. Se você já se perguntou como usar a IA sem perder quem eu sou, esse episódio é para você. Fica ligado, porque se tudo deu certo, essa conversa vai mudar sua forma de pensar o que é o futuro e o que podemos fazer hoje para construir algo duradouro. A gente sabe o que faz bem pra gente, mas a gente gosta de fazer o errado. Porque no fundo, o nosso ativo mais delicado é tempo, né? Exato. Léo, bem-vindo de volta. De novo, né? De novo. Quando foi o primeiro episódio, Cara, Rodrigo? deve ter mais ou menos um ano e meio. Talvez. Um ano e meio, o IA tava borbulhando. E aí, cara, eu sempre fico curioso porque você é um dos grandes entusiastas desse tema. E você une as duas grandes skills, que é dados e criatividade, numa pessoa só. Eu tento. Né? Eu tento. Você consegue, na verdade. Cara, o que nesse período você viu que funcionou bem com a IA? E o que a IA te surpreendeu, que ela ainda não conseguiu resolver, ou que ela bagunçou o meio de campo? Cara, falando de prática, né, assim, não de teoria, Sim. eu tenho usado IA em todos os meus negócios, né? Então, só recapitulando, eu tenho uma agência de publicidade, né, full service, com muito foco em digital, então lá é muito para melhorar a produtividade de time. Tá. Né? A parte criativa acelera algumas coisas, outras ainda não, mas tudo que a gente fala que tem limitação é por pouco tempo. Né? Muito Porque a pouco velocidade é muito rápida. Talvez até ir pro ar esse episódio, muita coisa já tenha mudado. Com né? certeza. No meu podcast, eu tenho usado muito. Então, para pesquisa, para encontrar como que o roteiro ou a pauta de um episódio pode ter gerado uma melhor retenção e depois replicar as melhores práticas. Sim. Teste de thumbnail e título, né? O que performa bem para ver padrão de construção, né, de thumbnail e título. Então tem várias formas de usar, mas tudo tá ligado à coleta de dado, análise, e depois a IA pode encontrar esses padrões de uma forma mais fácil, assim, né? Você acha que o uso intensivo da IA está minando a criatividade das pessoas que trabalham com a geração de conteúdo? Acho que tem dois olhares, e aí conversando com vários especialistas no tema, acho que a gente pode ver assim, como a IA pode ser uma exponenciadora de talento, ou como ela pode ser usada como atrofia, né, das capacidades criativas ou cognitivas. Né? Então, eu entrevistei recentemente o Ricardo Cavallini, que é um dos grandes experts de IA, né, dá muita palestra sobre o tema, e ele falou uma coisa muito interessante. Né? Se a gente terceiriza o nosso pensamento crítico, né, para IA, com o tempo a gente vai perdendo um pouco essa musculatura, né, de cognição e de raciocínio. Né? Mas se você usa IA, né, para fazer alguma coisa e fala, olha, me explica o passo a passo de como você chegou nisso e estuda, né, a resposta, você vai estar exercitando o contrário, você vai estar aprendendo com o processo da IA também. Né? Então eu acho que isso é um tema também que vem muito em relação à educação das crianças e dos adolescentes. Né? Como é que não terceiriza o raciocínio e isso possa atrapalhar o processo educacional, né? Então acho que tem formas e formas de usar e depende, acho que tem um processo educativo sobre como se usa IA que é muito importante colocar em pauta, né? Isso daí eu tenho visto bastante, a gente tem estudado muito esse tema, né? Porque quando a gente está falando de contextualização, criação de conteúdo, criação de pautas, de autoridade e tudo mais, hoje eu tenho visto a maioria dos temas e das pessoas falando, poucas eu olho e falo, é ela que escreveu isso, pode até ter usado a IA, mas está com uma voz própria. Sim. Então você vê hoje todos os textos com hífen, Sim, né? Aquela coisa de travessão. todo mundo falando a palavra brutal, porque em Sim. algum momento alguém falou, faça para mim uma crítica brutal. Aí Exato. são palavras que as pessoas não usavam no cotidiano e que elas
aquelas analogias que o ChatGPT faz. Toda hora eu falo para ele, para de fazer essas analogias, pelo amor de Deus, de Pasquim. Né? Ele, e o nosso olhar já começa a ver o padrão, fala, putz, isso que é IA, isso que é IA, isso que é IA. Exato. Né? E aí, o ponto da criatividade é isso, né? Eu tenho usado muito nesse sentido. Eu não delego a IA, eu troco com a IA o meu pensamento, ela traz o dela, eu vou pro meu e ela traz o dela e a gente fica nesse embate e aí sai alguma coisa mais produtiva. Mas eu tenho visto, principalmente na parte de criação de conteúdo, muita gente crescendo e eu olho e falo, eu fico feliz que algumas pessoas estão crescendo, mas eu falo, não é ele que está falando. E aí você, por dados, você consegue ver trechos de retenção e mudando e tal. Você consegue montar e mimetizar uma peça perfeita viralizável fazendo vários testes. Sim. Mas você perde a essência. Como é que você está vendo isso? Eu acho que a gente tem aí um momento onde essa facilidade de criar conteúdo em escala através de IA, seja por imagem, por vídeo, por texto e tudo mais, a gente está vendo esse crescimento de todo mundo usar a ferramenta, né? Sim. Mas eu acho que vai ter um momento e que não vai ser tão longe, onde a autenticidade da produção do conteúdo humano vai ganhar mais protagonismo. Então, eu vou querer consumir o conteúdo autêntico gerado pelo Rodrigo, não por uma IA. E isso vai valorizar em um determinado momento, né? Em detrimento dessa escala gerada de forma automática. Né? Eu acho que a gente está nesse momento já, quando eu olho e vejo o POV. Voltando com muita força. O POV nada mais é do que o ponto narrativo de como você, que eu falo para as pessoas, apresente o mundo como você o vê para sua audiência. Com a sua opinião, sem perfeccionismo, né? Até um componente amador na produção do conteúdo, ele humaniza melhor, né? Porque a gente viu também de um tempo para cá muita produção elaborada que fica cansativo também. As pessoas não querem mais ser vendidas, né? Não quer aquela coisa de, porra, toda hora a pessoa tá me vendendo isso, né? Então é muito mais light copy das coisas, né? E temas que são relevantes. E a gente tem visto muita gente saindo do seu tema principal, criando subtemas, explodindo com subtemas e a partir dali traz um pouco dessa audiência para o seu produto principal. E o Alan Barros esteve aqui, ele falou uma coisa muito importante, né? Que a grandeza hoje é a marca entender que o consumidor é a mídia. Sim. Como que eu faço o meu consumidor ser a mídia para mim? Falar de mim de forma autêntica, espontânea. Espontânea. Né? E é o fenômeno do UGC, né? Do User Generated Content. Né? Que todas as marcas, e eu tendo uma agência que trabalha com marcas grandes multinacionais, né? É o desejo de todas as marcas. Como que eu faço o consumidor seja a minha mídia de forma autêntica, né? E não em formato de propaganda. Mas você gerar esse estímulo, a marca também tem que ser muito autêntica e criativa também. Sim. E do ponto de vista, você tocou no ponto da agência, né, cara? Como que isso está impactando a agência? Aí eu tô falando em orçamento entre o físico e o digital, velocidade de criação, como que as marcas estão lidando com isso? Eu acho que começa pelo lugar de sempre, que é entender onde que está a atenção do consumidor. Né? E aí, para cada marca, para cada produto, para cada jornada, você tem sua especificidade, né? De share de canal, de formato, de e-mails e tudo mais. Né? Mas é inevitável, né, que a discussão sobre o uso, né, de IA, por exemplo, na produção, né, publicitária, ela está na mesa já há pelo menos um ano. Né? Como é que você economiza num shooting, por exemplo? Você é um cara da fotografia originalmente. Né? Então, como é que você economiza a produção fotográfica, a produção de vídeo? E aí começam a surgir, né, dois caminhos. Né? Um é aquela automação com IA, criando conteúdos que você olha e fala, o que é isso? Né? Isso aqui foi feito por IA e muito mal feito. E outro, você tem os profissionais de produção e criativos que têm muito repertório e conseguem usar IA, né, transpondo o seu repertório e criando algo único. E a IA ajudando no processo e economizando também no processo de produção. Então, quando falo em produção do conteúdo e dos assets criativos, a IA está ajudando quando o profissional tem repertório e aí você faz o melhor uso da ferramenta. Né? Agora, como um todo, né, eu vejo que as marcas hoje estão nesse desafio. Como que eu uso IA? Que canais que eu uso, como eu uso o marketing de influência ou o consumidor como UGC, né, como canal, e tirando share de outras mídias digitais e offline também. Né? Você acha que o UGC virtual
vai conquistar o coração e a mente do público consumidor? Dá um exemplo do que você quer dizer. Seria a persona 100% feito por IA. Os avatares. Eu acho... Eu não sei dizer se sim ou não. Eu acho que... Não testamos o suficiente. Né? Agora, tem um negócio interessante. Eu tenho uma percepção sobre isso. Diga, eu vou te falar. Que você acha? Cara, eu acho que para uma geração mais nova, sim. Para nós, não. A gente ainda está ligado à parte humana e eu acho que talvez uma geração de 15, 12 anos para baixo, que é um próximo mercado consumidor, ele já vai vir com isso assim. A geração alfa, meio né? que formatado. A minha filha tem 15, né? Exato, a minha também. Então, assim, eu acho que para essa geração isso vai ser uma coisa mais fácil deles absorverem. Será? Como que a sua filha consome conteúdo? Do que, por exemplo, a minha, né? Eu vejo, por exemplo, a minha filha, ela é mais reservada na produção de conteúdo. Ela consome muito, igual a minha TikTok principalmente, mas ela posta pouco. Posta nada. Eles têm o Jinx, né? Que é o Instagram que a gente não conhece, que eles postam nele. Sim. Mas ela não posta nada. Você entra no Instagram da minha filha, tem 0 conteúdo. Exato. Então, é um story ou outro com os amigos, numa festa, numa atividade social, mas posta pouco e consome muito dos creators que representam as causas ou os produtos ou as marcas que eles consomem. Fato. E é isso. Exato. Né? É a mesma Mas coisa. Real, não virtual, né? Sim. As pessoas, né? Então eu não sei. Bom ponto. Então eu não sei muito bem se essa questão do avatar virtual, se isso aí vai vingar muito, não. Porque a gente vai fazer uma série de testes agora com Instagrams autônomos. Né, como alavanca de venda. E todos eles a gente vai fazer uma estrutura usando tudo digital. A gente vai tentar trazer o tom humano, mas a figura representativa vai ser virtual. E eu vou poder, talvez daqui a um ano, te falar. Mas daí é um teste para você construir um funil. Exato. Né, de uma máquina de vendas. Exato. De produtos low ticket. Exato. Né? Então, por exemplo, teve um case, e isso não tem a ver, mas tem a ver, de marketing de influência de uma marca de chocolate na Austrália, há um tempo atrás, já uns 3 anos atrás, que eles fizeram assim, vamos subverter o modelo da construção do funil de vendas e de construção de marca. Então era uma marca nativa digital de chocolate, recém-criada. Ao invés de fazer a publicidade tradicional, eles contrataram 100 micro-influenciadores, criaram 100 perfis da marca de chocolate diferentes. Cada perfil, um micro-influenciador pilotava, publicando 3 conteúdos por dia. Então, eles tinham 300 conteúdos por dia publicados, né? E naquela época a estatística era de 2% de conteúdo publicado por dia viralizavam, gerando milhões de views virais, né? Então, eles construíram o awareness da marca muito rápido com essa estratégia. Sim. Entendeu? Então, isso de forma humana, mas o que você está falando é de forma automatizada, usando a mesma lógica. Exato. Criando conteúdo em escala, com variações. Exato. Né? Como se fosse um teste AB em tempo real acontecendo. Perpétuo. Exato. É um AB perpétuo que a gente fala. Mas eu acho que pode funcionar sim. A gente tem boas expectativas com relação a isso. Até porque ainda tem alguns... Quando a Dani foi trabalhar comigo, a gente falava disso na época. Falava, vamos construir isso aqui por temas e tal, e não sei o quê. Só que na época a gente tinha que ter 15 pessoas para fazer isso. Hoje, a gente precisa de 2. Sim. Né, para tocar uma operação de 5 temas. Sim. Né, que vai ter um Instagram em inglês, um em espanhol e um em português. É curioso, né? Você vê... Eu vejo 2 caminhos que coexistem, né? Um é como que você usa IA para criar automação de conteúdo, para você fazer testes mais rápidos, e na outra ponta, na Creator Economy, você usando influenciadores, micro-influenciadores e o consumidor como UGC, né? Mas em nenhum momento é a marca falando de si. Exato. Né? Ou é a pessoa real, sim, ou é a IA gerando escala e automatizando, né? Exato. Isso daí é a fronteira que a gente está. E, assim, uma das coisas que tem ocupado bastante espaço na minha mente é o grande triplex, né, mental. Que acho que de um ano para cá, vou dizer 6 meses para cá, vai. Quando se fala de IA, traz-se um cenário caótico, né? Traz-se um cenário apocalíptico. Ontem eu estava num podcast e a pessoa me perguntou, eu falei, olha, é difícil prever o futuro, né? Quem diz que sabe o que vai acontecer, não sabe porra nenhuma. Sim. Mas ele falou, eu acho que o ser humano vai entrar em extinção. Aí eu brinquei, eu falei, isso daí é... Uma vez eu perguntei pro ChatGPT, Léo, quem que vai vencer, os filhos de Deus ou o filho do homem?
Aí o ChatGPT me respondeu, por que nós brigaríamos com vocês? Sim. Sim. Ainda foi irônica comigo. Mas você acha que... Aí a gente não está falando da inteligência artificial atual, mas a próxima, Sim. que é o AGI, Sim, certo? sim, a superinteligência. Estamos falando aí provavelmente no horizonte de 9 a 15 meses. Qual é a sua visão? Eu faço essa pergunta para todo especialista de IA que eu entrevisto. Né? E eu acho que tem nuances e vertentes. Tem gente que fala, talvez nunca chegue. Por quê? Porque nesses modelos de LLM, de Large Language Models, Sim. que é baseado no ChatGPT e os outros conversacionais, não vai chegar. Tem gente que acha que não chega. Por quê? Ele vai, cada vez mais você vai achar que pela linguagem, pela conversa que você está tendo com a IA, parece que a IA está inteligente ou consciente, mas ainda no modelo do LLM tradicional e tudo mais. E tem gente que acha que vai chegar em 15 meses, 18 meses, né? 2028, 2030, né? Então, eu acho que é um campo que gera muito engajamento, muita especulação. Né? Ele é um campo muito legal para você polarizar. Né? Então, com a AGI, a humanidade entra em risco ou não, é a solução e tal. Um mundo utópico, tudo vai perder o seu valor. Se a energia for gratuita, não tem base monetária para mais nada. Mas aí o que é AGI? Né? A gente está pensando que é uma superinteligência, é uma consciência igual ao quê? Uma consciência humana, que é bioquímica, espiritual, né? A gente vai saber se ficou consciente ou a gente vai achar que é consciente baseado no nosso conceito de consciência humana, né? Que é uma outra coisa. Que é uma outra coisa. Entende? Então... Eu trouxe exatamente esse ponto. Ele falou, entrar em extinção e tal, não sei o quê, porque as máquinas, o Exterminador do Futuro... Aí eu falei, cara, você acredita em algo além de nós? Aí ele falou, mais ou menos, acredito. Eu falei, a IA não tem alma. Certo? Mas pode gerar... Mas aí tem uma outra vertente, mas pode gerar um outro tipo de inteligência... Uma consciência, uma supraconsciência. Diferente. Sim. Pode. Que não é baseado na nossa consciência. Sim. É uma outra coisa. E talvez a gente nunca identifique. Exato. Porque a gente não tem... Porque está fora do nosso alcance. Exato. Aí entram as especulações que a gente já está no mundo da matriz. Exato. Né? Não, você gosta, você acha divertido esses temas? Eu adoro teorias conspiratórias. Eu perco muito tempo lendo essas coisas. Eu acho a melhor forma de você se desconectar. Né? É isso e João Kleber, né? A Dani não gosta quando eu vejo João Kleber. Ela fala, cara, você vai do luxo ao lixo muito rápido. Não, mas isso que é legal, né? De você construir repertório. Ela fala, não, agora eu tô só, tipo... Você assistiu Westworld? A série? Não. Me falaram muito dela. É da HBO, né? Então, Westworld é um parque temático, né? Onde você, pelo menos na primeira e segunda temporada, você vai no Velho Oeste e todos os personagens que você interage são robôs, androids, né? Que parecem humanos, né? Então, é num futuro onde o humano vai lá para exercer todo o seu lado humano. Você quer matar gente no Velho Oeste, né? E N coisas acontecem, né? Mas o ponto é, né? Daí ele mostra os bastidores do parque, né? Os cientistas que criaram um deles é o Anthony Hopkins, o personagem, que é o Ford, né? E aí começa a filosofar muito. Então ele fala, o que a gente tá... E aí mostra os robôs. Ele emula a construção de 2 hemisférios de um cérebro dentro né, em computador, né? Para falar o que é o humano. São 2 hemisférios cerebrais onde um conversa com o outro e dá a impressão de que você está vivo. Sim. Né? E aí você começa a pensar, caramba, não é sobre o Android. É pra gente pensar se a gente é consciente mesmo, né? Exato. Ou se a gente é só uma série de reações elétricas, né? Que dão a impressão de que a gente que tem livre-arbítrio, que tem consciência, né? E do ponto de vista prático, né? Saindo um pouco dessa parte de teoria conspiratória e filosófica, o que você acha que está por vir aí nos próximos 6 meses que pode dar um bump mesmo assim nas empresas e na parte de produtividade? O que você tem visto aí? Sem dúvida nenhuma, os agentes, né? Sim. Os agentes de IA, né? Que é o Você grande diz salto. stacks ou agentes pools? O agente fazendo operação, né, por IA de todos os seus sistemas de informação, os seus softwares, né? Então, de um lado, você tem essa evolução
contínua das LLMs, né? Acabou de lançar o ChatGPT-5, Sim. que para mim não teve uma grande evolução. Cara, nossa. Né? Foi meio frustrante. Foi muito frustrante. Né? Ele é um pouquinho mais rápido, um pouco mais preciso, mas eu não vejo melhoria significativa nenhuma. Né? Também não. Tô do seu lado aí nisso aí. Isso por um gênero, lado. número e grau. Mas a questão dos agentes, né? Eu comecei a usar Manus, né? Quando foi Sim. lançado. Você tá agora gostando? eu gosto para fazer pesquisa, né? Então, e agora tem o agente do ChatGPT também. Então você mistura, usar o Deep Research para pesquisas profundas e o agente para fazer coletas quando você tem que sair, né, do conversacional e ele poder navegar em outras esferas. Então, quando você combina, né, essas duas grandes frentes, o que vem pela frente, né, nos próximos 3 anos, provavelmente, eu acho que é impensável, né, o ganho de produtividade, e daí sim você começa a poder substituir alguns trabalhos onde a pessoa só está na frente de um computador fazendo alguma tarefa. Sim. Eu acho que aí vai ficar possível, sim. Né? Sim. E criativamente, eu acho que a evolução das ferramentas de IA para imagem, vídeo e voz... Isso é que eu estou esperando com muita força. E o impacto na indústria audiovisual para isso daí é absurdamente grande, eu acho. Uma das reflexões que eu fiquei fazendo aqui, quando a gente estava falando sobre esse medo das coisas, muita gente usando IA, isso, aquilo outro. Cara, quando o ser humano aprendeu a escrever, nem todos viraram grandes escritores. Certo? Exato. Quando colocaram uma câmera num device portátil, nem todos viraram grandes fotógrafos. Muita gente começou a fotografar, mas aí é virar um profissional de. Né? Então, às vezes, a gente tem certos medos de que isso vai disseminar e vai facilitar para todo mundo. Sim. E não é uma verdade. É a operação e, como a gente falou no início, a troca com a ferramenta que proporciona essa propulsão. Né? Então, cara, eu acho que do campo criativo, eu tenho visto a parte musical, criação de vídeos e cara, realmente... E o grande curioso nossa, a IA jamais vai copiar a criatividade humana. Foi o primeiro pé da barraca que ele foi lá e chutou. Exato. Não é? Então, e aí eu acho, por isso que eu tenho um pensamento, quando a gente volta a falar assim, tem muito conteúdo sendo feito por IA. Eu acho que existe um futuro onde muita coisa vai ser automatizado por IA, mesmo criativamente, tá? Mas muita coisa vai valorizar quem tem conteúdo autoral. Eu acho também. O artista que produziu aquele conteúdo, seja uma música, seja um vídeo, uma fotografia, ele vai ter um valor cada vez maior pelo talento e repertório dele, ao mesmo tempo que vai coexistir com esse volume em escala que vai matar os medíocres. Então, o artista ou o profissional criativo ou qualquer profissão medíocre, esse vai ser substituível por IA, na minha opinião. Né? E daí eu acho que existe num médio e longo prazo, estou falando de mais de uma década talvez para frente, um reajuste, né, de profissões, né, como carreiras vão acontecer. E isso para mim é um tema curioso de se pensar, né? Não é o tema apocalíptico da IA, mas como que o mercado de trabalho vai ser em uma década? Como a gente estava falando aqui, eu venho falando em vários lugares onde eu estou indo sobre o reskilling. E upskilling, que são as grandes oportunidades que vão ter. Por exemplo, hoje eu trabalho com uma necessidade que não existia 5 anos atrás. Exato. Que é o dono da empresa se comunicar de forma eficaz e ter um storytelling e traduzir a autoridade dele da vida real para um ambiente digital, que é completamente diferente. Você tem muitos outros elementos, né? E é tudo muito fragmentado. Como é que você faz essa copy-paste? Né? Então, eu me especializei nisso aqui. Só que é uma necessidade que começou há 5 anos atrás e já se construiu. E não tem só eu nesse mercado, tem um monte de gente nesse mercado. Então, assim, as necessidades que aparecem agora são muito rápidas, com mercados emergentes, com velocidade. Exato. E essa oferta que você tem hoje desse produto, serviço para esse público, talvez daqui a 36 meses seja outra. Seja outra. Certamente será. Né? Porque vamos pensar, um advogado hoje que precisa construir sua autoridade no meio digital, né? Pode ser que daqui a 36 meses a profissão de advogado mude. Seja outra. Exato. Porque tem agente, porque tem IA e tudo mais, e o advogado teve que mudar a forma de atuar. Né? Enfim, tem muita coisa sobre isso. Por isso que eu defendo muito a criação da persona, né? Da marca pessoal, personal equity. Por quê? Porque ela te possibilita pivotar muita coisa. Exato. Quando você tem uma marca pessoal forte, eu gosto muito de usar o exemplo lá do... Como é que é o nome, amor, daquele cara que...
cozinha e monta churrasqueira que era ator da Globo. O Rodrigo Hilbert. Sim. Um grande ator virou o MacGyver, né? E assim, cara... É verdade. E ele é um excelente comunicador. Sim. Eu adoro os programas dele. Sim. Muito melhor do que quando ele era ator. Sim, né? É verdade. Mas ele pivotou por autoridade. As outras ali. facetas, né, dos skills dele, Exato. por conta da marca pessoal, da comunicação, da imagem, né? Brilham. Sim. E aí eu acho que toda pessoa pode ter acesso a isso. Né? Sim, cada um nas suas fortalezas. Né? E aí a gente falou recentemente no último evento que a gente fez, da Dominion, sobre isso, né? A humanização. Uhum. Que foi o grande tema que a gente trouxe. Porque a gente trouxe o tema de IA e trouxe o tema da humanização. E como elas coexistem. Exato. Uhum. E como vai ser valorizado, corrobora com o que você falou aqui também, como vai ser valorizado o fator humano. Humano autoral, que você para o contato, Exato. as pessoas estarem juntas, né? Hoje, cara, o que tem de... que você falou, né? A gente estava falando ainda agora, é o episódio antes do episódio, galera. A gente traz uns fragmentos. Como as pessoas estão querendo se agrupar. O movimento de wellness, todo o movimento de que você está lá, né? Eu tô vendo você nesse movimento. Ainda bem que a barriga tá abaixo da linha da mesa aqui. Cara, saindo um pouquinho do digital e vindo mais um pouco pro humano, né? O que você... Você é um criador de conteúdo, além, né, de dono de agência, você tem um podcast. O que você tem visto nessa parte de criação de conteúdo que tem te chamado a atenção? Olha... Eu olho muito o que eu faço, que é o podcast. Eu gosto de estudar muito o que está acontecendo nesse universo, né? Que é uma diversidade. Eu acho que houve um momento, e a gente está nesse momento, de risco de saturação do formato. Por isso que eu acredito muito em podcast de nicho, né? Em determinados segmentos, né? Assim, o nicho que eu digo não é uma especialização onde você fecha demais, mas ele é um meio termo, né? Onde você tem um centro que é onde você tem repertório, autoridade, né? E influência, né? E você abre um pouquinho mais do que o seu nicho, né? Para reverberar, né? Em territórios próximos daquele nicho principal, né? Porque senão você fica muito limitado. Mas também não vai ser mainstream, porque senão você atira para tudo quanto é lado, não cria identidade. Mainstream, né? É complicado hoje, eu acho. Exato, já está dominado, na minha opinião, e não é por aí, né? E aí eu fico vendo qual é o futuro do formato, por exemplo, né, do podcast creator, onde eu me enquadro, né? Sim. Que é onde eu uso minha autoridade para ser um melhor comunicador, mas também entendendo que o formato está passando por mudanças e testes em como o formato funciona. Que eu explico. Por exemplo, será que o futuro não é fazer uma conversa virar um mini documentário muito bem editado, com inserts, B-rolls, né, e tudo mais, do que ser só uma conversa? Quase um action filme. Então eu tenho visto esses testes acontecendo. O The Diary of a CEO, que é o podcast que eu acho que tem mais testes de inovação acontecendo, ele faz testes direto. Então você vê um episódio, mesmo sendo longo, ele está falando e aparece lá um glossário de um termo técnico que foi falado. Eles estão falando e de repente aparece um gráfico que mostra, né, aqueles números que estão sendo ditos, de uma estatística, alguma coisa assim. Né? Então são testes que tentam fazer alguma mudança ou inovando, né, para manter a audiência engajada dentro do teu repertório, né? Eu tenho visto algumas coisas que eu tenho até tentado fazer também, que são eu chamo de jornadas do herói, né? Micro Heroes Journey ou Long Heroes Journey, um exemplo do nosso amigo Marcelo. Sim. Certo? E eu tenho procurado, inclusive com as pessoas que eu assessoro, e eu mesmo tentei emplacar um modelo desse, que é você criar uma narrativa paralela de captura de atenção. Eu fiz isso através da corrida lá, que eu vou fazer uma meia maratona no deserto, já virou 10 quilômetros porque eu fiquei machucado 6 meses, né? Mas de trazer essa narrativa, eu acho que eu não explorei muito bem. A gente está pensando já numa nova jornada para criar uma nova narrativa. E aí entra no que você falou, que a gente falou do Rodrigo Hilbert. Sim. Aonde os seus skills naturais... Porque tem que ser verdadeiro. Eles trazem audiência natural e real. Exato. De uma coisa mais inspiracional, positiva. Exato. Né? Eu acho que esse movimento, ele reforça a criação de conteúdo. Eu acho que onde muita gente erra é na transposição de quem você é e da tua verdade
em formato de conteúdo. Sim. Tenta interpretar de... Fala um pouco mais sobre isso, expande um pouquinho mais, porque para mim ficou claro, mas para a audiência às vezes não fica tão claro. Eu acho que muita gente tenta copiar formato, Sim. tenta interpretar um personagem, Sim. né? Ou tenta falar as suas próprias convicções, mas de uma forma muito mecanizada, seguindo playbooks e frameworks, né? Então por que funciona para aquela pessoa? Não, você tem que ver a tua verdade, o teu formato, como funciona, e você vai achar a tua audiência. Vai. Então acho que é o contrário, entendeu? Acho que você tem que, a partir da tua autenticidade, que é única, você vai achar a tua tribo. Né? E aí, com a constância, com a frequência, nessa comunidade em torno onde você vai crescer. Porque acho que você não tem que construir audiência, tem que construir comunidade. Porque senão você vai ter audiência, mas que nunca vai converter em nada. Sim. Não é isso? Eu tenho falado muito também, e acho que é um tema bacana a gente trazer. Eu tenho percebido que a exaustão da imagem está mais rápido. Ou seja, muita gente que está fazendo assim, ó. Sim. Muito rápido. O tempo de durabilidade, né, de uma pessoa que estoura, às vezes, é curto. Muito curto. Né? E isso mesmo nichado. Sim. Né? A gente vê isso muito no mercado de infoproduto, por motivos óbvios. O cara vai e cria aquela montanha-russa e depois ele não consegue... Desgasta demais a audiência, né? Desgasta demais a audiência. A própria imagem, às vezes o produto não está tão bem colocado, dá o CX não é bom e ele não consegue... guinar aquilo, que a maioria dos infoprodutores vivem disso. Vivem nesse sistema, né? Mas eu tenho visto isso também com criadores de conteúdo, de maneira geral. É como se... Eu vi uma frase esses dias que ela ficou na minha cabeça. O querer do homem só acaba quando ele morre. E com a velocidade das coisas, o nosso querer também está mais rápido. E a gente se... cansa mais rápido das coisas. Como é que você acha que um criador de conteúdo deve trabalhar essa questão? Eu acho que tanto... Eu estava pensando, acho que tanto nessa linha do desgaste do infoprodutor, que às vezes estoura, depois desaparece, ou do criador de conteúdo, eu acho que a não sustentabilidade está ligado a você começar a fazer aquilo por uma coisa que é só o resultado. Então, às vezes o infoprodutor, ele fez lá, né, viu lá a fórmula para você lançar, né, você fez o funil da fórmula do perpétuo e tudo mais, você estava em busca do dinheiro, da riqueza e tudo mais, e daí você atropela, né, todos os processos naturais, éticos ou autênticos em prol daquele resultado. E daí aquilo tem vida curta, como tudo na vida. Sim. Né? Mesmo para quem quer gerar uma audiência através de conteúdo, se você buscar muito atalho, também vai ter uma duração curta. Né? Sim. Então, para mim, é sobre pensar a longo prazo e você ser, em primeiro lugar, você fazer aquilo porque você é, né? Porque você está sendo verdadeiro. Né? A gente fala muito isso lá, né, na nossa empresa, que é muito tentador a explosão. E tem mais uma coisa, eu não sei se na sua vida empresarial já aconteceu isso, comigo já aconteceu, né? Já tive, sei lá, 7 negócios, vários sócios ao longo de 25 anos e tal. Muitas vezes você está construindo o seu negócio, mas você está olhando o jardim do outro. Sim. E quando você está no mundo das redes sociais e a gente está num círculo... A gente vê muito jardim. Né? E o nosso círculo próximo não são as pessoas que estão longe, não, são pessoas que convivem no nosso meio. Então você fica olhando o outro, né? E você fala, putz, não tô tão bem, né? Você fica se comparando, né? E aí é o perigo de você querer dar um passo errado. Exato. Porque você não está olhando onde você tem as suas fortalezas na sua mesa, né? E você está olhando... Então, às vezes que eu me dei mal empresarialmente e até de quase quebrar e tudo mais, foi quando eu dei um passo maior que a perna por me comparar com os outros. Sim. Né? Então, quando a gente fala de... Já passei por isso. Então, quando a gente fala de rede social e tudo mais, eu acho que a gente é tão bombardeado por histórias de sucesso, por velocidade, e aí a gente pode errar. Eu acho que não seja o nosso caso, que a gente já tem um pouco de cabelo branco sobre isso, né? Sim. Mas muita gente está nesse caminho. Um dos temas que eu falei ontem num podcast foi isso, né? Poxa, o que eu estou fazendo errado? Como que eu viro um influenciador e tal? Eu falei, cara, mas será que o empresário, ele precisa ser um influencer? Ele não pode ser um cara de exposição apenas? Para mim são coisas muito diferentes. Sim. A função da Virgínia e a função, por exemplo, de um empresário nichado que tem... Cara, um perfil de um empresário com 100 mil seguidores, ele é gigantesco.
Tem um conhecido meu do meu mercado. Só que ele está se comparando com um cara de 10 milhões. Um dos grandes empresários do mercado de comunicação que eu conheço, não vou citar o nome, né? Que tem uma empresa que fatura 600 milhões ano, né? Uma vez falou assim para mim, cara, eu não preciso ter 1 milhão de seguidores, eu só preciso influenciar 1000 pessoas. É isso. É isso. Fora isso, é ego e vaidade. Exato. No nicho dele. Exato. Né? Que você está trabalhando com contratos de 6, 7, 8 dígitos. Sim, sim. E aí a gente precisa ter isso muito claro e gerenciar essa expectativa de qual é o tamanho, que é um grande tamanho. Exato. Né? E até que ponto eu falo, cara, toda vez que você abre demais a sua audiência, você pode se perder dentro daquele ralo ali e ter essa exaustão. Porque as pessoas que se interessam por você podem parar de te encontrar. Tem muita gente também que eu já conversei que fala assim, cara, toma cuidado com se você viralizar. Eu, quando viralizei ano passado, eu perdi uma boa grana. Uhum. Porque eu estava numa operação. Eu gosto muito de tráfego pago. Sim. Adoro. Porque você vai direcionando o seu crescimento. É uma ferramenta de navegação Sim. empresarialmente mais previsível. Perfeito. Né? Então a gente crescia assim a empresa. Eu viralizei e fiz assim, ó. E qual a sua análise? Eu trouxe 50% a mais de base do que eu tinha. Eu tinha 50 mil, eu trouxe 25 mil novos seguidores e eu viralizei num conteúdo que não era sobre o meu nicho. Ah, é isso. Aí me fudeu. Sim. Aí o que acontece? Eu fazia o que eu falo que é o... Aí dá o sinal errado pro algoritmo, né? Exato. E aí eu fazia o tráfego pago pão com manteiga, que era interação 90 dias, lookalike 1%. Perfeito. Que pra mim era ótimo. Base quente, né? Só base rodando. quente engajada, né? Exato. Aí quando isso aconteceu, sumiu. Não conseguia mais Você trazer o cliente. poluiu a tua base. Poluí a base. Aí eu consegui, depois de 60 dias, eu tive o Eureka, eu encapsulei a base, excluí. Falei, ó, faz assim pra cá, exclui isso aqui, faz assim pra cá. E ficava movimentando essa base até ela sair. Tipo, como se fosse, né? Quando que eu viralizei? Então vou pegar Exatamente todos os seguidores isso. dessa fase, eu vou excluir da minha janela de tempo da campanha. Exato. Foi Perfeito. exatamente isso que eu fiz. Aí eu voltei a crescer. Legal. Eu fiquei errático, assim, ó. Durante um ano ainda, e aí depois a gente... Mas é um puta aprendizado, né? Muito legal isso. Cara, esse aprendizado valeu... Eu falo pros meus mentorados, eu falo, cara, eu tomei um prejuízo de algumas centenas de R$1.000 para poder te ensinar isso. Não, muito legal. Né? Então, quando você paga... Mas por isso que é legal, né? Eu acredito muito... E quando você estava falando, não, eu faço às vezes eu edito meu vídeo, porque assim, quando você tá com a mão na massa, é outra coisa. Você pega nuances que outras pessoas não pegariam no teu produto. E você sabe qual foi uma das grandes questões que a gente trabalhou? E muito lindo o que você acabou de falar, né, cara? Cada vez mais eu vejo. Todo dia eu encontro alguém com 1, 2 milhões, 10 milhões de seguidores que eu nunca vi na vida. Uhum. E eu falo assim, onde que eu tava? Em lugar nenhum, tô no meu lugar. Mas tem tanta gente muito grande hoje. Exato. Tudo muito nichado. Todo mundo competindo pela mesma audiência, às vezes. Todo mundo competindo pela mesma audiência e tal. E aí, e que você falou, pessoas com crescimento exponenciais e tal. Eu sou um cara de long tail. Uhum. Eu acho que você ganha o jogo no longo prazo. Eu também sou assim. Eu sempre reflito sobre isso, tento não cair na sedução de ir pelo caminho fácil, porque eu quero daqui a 20 anos estar na jornada. Uhum. Eu não quero explodir agora e queimar a jornada. Uhum. Eu gosto porque eu quero trabalhar até morrer. Sim. Né? Então eu espero viver muito e trabalhar muito. É a paciência do longo prazo. É a paciência do longo prazo. E uma das coisas que eu vi que era muito difícil é você manter o inimigo comum, o propósito, as coisas que você está fazendo e fazer seu conteúdo. O conteúdo ele é assim, né? Uhum. Só que quando você cai nessa sedução, ele fica assim, ó. E aí você se perde na sua própria audiência. O guarda-rei aumenta muito. Demais. Sim. E aí eu criei metodologias e sistemas para você fechar. Para você fechar e afunilar. E aí a IA ajuda muito nisso. Que legal. Porque a gente fez alguns prompt mestres e a gente bota todas as informações ali e ele faz esse boundary. Eu posso pegar qualquer tema e falar, hoje eu quero falar sobre bebê reborn. Uhum. Aí ele vai falar, o bebê reborn, você vai trazer aqui para tua pauta aqui teu macropilar X. Perfeito. Você pode falar sobre isso. Como que eu pego um tema hypado, mas eu coloco num guardrail que vai estar no interesse da minha audiência. Exato. E aí eu pego o melhor dos dois mundos. Porque aí eu fico construindo audiência em cima do tema que eu quero.
para atração de cliente. Sim. Eu não sou entretenimento. Você pega o tema quente, que vai te atrair. Exato. Que você vai pegar, né, o que o algoritmo está distribuindo, mas você fica fiel, né, ao teu nicho. Exatamente. E isso era um erro que eu cometi várias vezes. Que você você fala, acho que o conteúdo não tem que ir por aqui. Aí você começa a fazer muito teste. Aí você vai... Testar é muito bom. Eu adoro testar, eu testo muito. Eu preciso testar muito. Sim. Né? Até porque eu ajudo pessoas também. Então, você testar com o cliente é legal, mas você tem que fazer uns testes antes com você para você não chegar e colocar o cara numa enrascada. Sim. Né? Então, esses dias eu testei falar sobre política, falar alguns temas mais específicos que eu nunca tinha falado. É bom, mas não traz cliente. Engaja, mas não traz cliente. Esse ponto é interessante, né? Eu vou dar um exemplo até no podcast, assim, acontece a mesma coisa. Se você fala, nossa, eu quero um convidado, uma convidada que tem muita audiência, fama e tudo mais, beleza, você vai gerar audiência. Mas, cara, provavelmente você vai gerar uma retenção pior, um engajamento menos qualificado, né? E vai também poluir o algoritmo da tua plataforma. E toda vez que você traz essas bases, é muito tempo para você arrumar. O seu engajamento cai absurdamente depois. Exato. Porque na hierarquia de distribuição, vai para esse novo seguidor que não tem nenhum interesse no seu conteúdo base. Exatamente. E aí você perde o game às vezes. Né? E aí você fica se debatendo, tentando reconstruir, e aí continua errando muitas vezes, até você falar, puxa, tem que dar uma limpada, dar um passo para trás, né? Exato. Ou crescer mais devagar. Eu optei isso agora, crescer mais devagar, a gente está funilando muito o tráfego, eu diminui bem minha verba de tráfego. E assim, hoje eu olho e eu faço, o pessoal fala, como é que eu sei se minha base está boa? Gente, entra ali, quem está te seguindo, abre 50 e olha. Sim. Todo dia. Sim. Você faz isso? Eu faço às vezes. Cara, volta e meia eu tô fazendo. Até porque eu também, de vez em quando, eu cato uns prospect ali. Eu vou te contar que eu faço uma pescaria de vez em quando, porque eu mentoro individualmente as pessoas. Eu falo que a série da Netflix tem que ser boa, né? Sim. Porque senão eu vou ficar um ano seguindo uma série ruim, vai ser difícil. Sim. Então eu gosto de escolher cliente. Eu consigo fazer isso às vezes. Eu gosto de ver, principalmente, quem tá engajando com meus stories. Sim, também. Né? Também. Porque são aquelas pessoas fiéis que estão lá repetindo e vendo tudo que você publica e tudo mais. E aí você vê aqueles primeiros que são os que te seguem, né? Normalmente pela ordem decrescente, né? E aí você começa, você começa a ver umas figurinhas carimbadas. Assim, exato. Né? E aí você começa a ter percepção de quem realmente está vendo o seu conteúdo. Exato. E aí você vai modelando, né? Você acha que o conteúdo orgânico morreu? Eu acho que, baseado num amigo em comum como o Marcelo Toledo, acho que não. É isso, eu falo a mesma coisa. Eu falo que o conteúdo orgânico não morreu. Tá mais difícil se destacar. Eu acho que tá mais difícil. A competição é muito grande, mas assim, a crença sim, né, cara? Depende de você, meu. As pessoas têm dificuldade de trabalhar. Às vezes o conteúdo é ruim. Em geral é isso, né? Ou o modelo dele não está adequado. Ou o seu conteúdo é bom, mas você poluiu a tua base. Exato, e o que a gente está falando agora há pouco, né? Exato. Então acho que é multifatorial, né? Exato. Então se você é autêntico, se você sabe usa técnica e se você não tem pressa ou polui tua audiência, você vai ter engajamento. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Eu sou muito pró das pessoas terem podcast. Né? E ter seus espaços. Não precisa ser que nem a gente que é semanal, a gente está numa jornada longa. Eu falo para todo mundo uma frase que você falou para mim. Que você tem que passar do 50º episódio. Eu falei isso? Você falou. Então tá você bom. falou. Você tava lá no dia, né? Cara, passa dos 50 que aí você vai ver que a coisa muda. E realmente você cria mais 50 habilidade. É quase um ano toda semana, quase. Exato. Né? Ou 2 exato. anos quinzenal. Foi o que a gente fez lá inicialmente. A gente fez em 2 anos, 50. A gente, na verdade, fez 50 agora. Já tem 2 anos e pouco, porque a gente ficou uma janela sem fazer. Sim. E... Primeiro... Você acha que ainda tem espaço? Você falou muito do nichado. Você acha que as pessoas devem ter este canal? Por quê que elas devem ter? Se elas devem ter. E qual seria a maneira mais fácil da pessoa começar? Porque você é um dos caras mais antigos do podcast que tem. 2010. 2010, né? Então, são 15 anos fazendo podcast. 15 anos. Eu acho que primeiro tem que setar as expectativas e por que você quer fazer o podcast. Tá. Né? Então... Se você é uma empresa, se você é um empresário e tá num nicho, num segmento específico, eu recomendo. Por quê? Porque o podcast não pensa necessariamente na audiência que você vai ter e tudo mais, mas pensa como uma ferramenta de autoridade dentro da flywheel do teu ecossistema de negócio. Explico.
No meu estúdio, na Pod Factory, outro dia eu fiz um webinar com os clientes do estúdio e eu vi que tinha um padrão, né? Eram empresas muito do B2B, né? Então, de diversos segmentos, né? E aí eu comecei a perguntar no webinar, né? Tá, como que você usa o seu podcast? E as pessoas, olha, eu uso para convidar um prospect, para convidar um cliente que eu quero aumentar a retenção, né? Aumentar a frequência e tal. Uma ferramenta relacional. É um ABM. Sim. Ele pode ser uma ferramenta de relacionamento com o seu cliente existente, ou ele pode ser uma ferramenta de account-based marketing, que é você olhar aquele prospect que é o seu ICP e você quer trazer para mais perto, e através do podcast você vai gerar uma conexão muito mais profunda e aumentar a janela de consideração para depois você tentar converter em alguma coisa. Sim. Né? Então, muita gente está usando dessa forma. E muita gente falando, converteu. Não tem problema não. Isso aqui Fui gongado. Não. Tô expulso do podcast. Meu Deus, não. Né? E convertem. Né? Então, e aí eles começam a ver que a taxa de conversão desse cara que foi convidado no podcast é maior do que se fosse fazer por outras frentes de marketing. Claro. No mix de mídias. Sim, né? sim. Então, nesse caso, sim. Outro use case, né? Você, como uma autoridade de um segmento que tem um repertório, já tem uma trajetória profissional, o podcast é uma ferramenta para você gerar conteúdo, né? Que vai passar a tua mensagem em outros formatos. Então você usa o podcast como um meio para gerar os microconteúdos, que são os cortes, que você vai colocar no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, e aí o canal que for relevante para você. Né? Então tem N fatos que você pode usar, mas só toma cuidado de não achar que o podcast vai fazer sua audiência explodir. Porque daí acho que é um parâmetro errado. É um processo de frustração muito grande. Exato. Né? Puxa, eu tive 1000 views, 500 views, tá tudo bem. Tá ótimo. Tá tudo bem, entendeu? Sim. É isso. A gente tá com podcast já tem bastante tempo. Eu nunca fiz nenhuma ação específica de crescimento no YouTube. Eu tenho 3.000 seguidores. E tá bom. Tá ótimo. E vou te dizer, muitos vieram num corte com você. Olha só. Foi o meu corte viralizado do podcast, foi com você quando a gente falou do Caneta Azul. Ah, sim. Aquele corte tem 1,5 milhão de views. Sim. E trouxe bastante seguidor. Só que aí depois foi criando uma mais Sim. relevância. Ele Sim. chegou a 2 e aí depois ele foi crescendo. Não, e assim, de maneira mais orgânica. Pra você, Rodrigo, eu lembro desde a nossa primeira gravação, o teu repertório, tua habilidade de comunicar e tudo mais, você é um excelente host, entendeu? Então é continuar, né? Manter e continuar. É. Então, você vê espaço ainda? Eu tenho ouvido alguns podcasts desse tipo. Um podcast chamado Founders. Já viu esse podcast? Sei qual que é. Eu adoro. Que é um apresentador só. Ele fala, ele lê biografias, né, de grandes empresários, grandes líderes, grandes founders, e ele fala sobre aquele tema. Você vê espaço para esse tipo de comunicação ainda? Eu vejo. Se você for muito bom em fazer isso em um estilo documental, editar muito bem, eu acho que sim. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Lucas Abreu. Que ele era, Lucas Abreu? Ele era da Astela, Fundo de Investimento de Venture Capital. Tá. E ele tem uma plataforma de conteúdo chamada Sunday Drops, que era uma newsletter na Substack, onde ele fazia um resumo das principais notícias, né, de fundos que investiram em startups e tudo mais. E ele tem um podcast que é o Sunday Drops, né, que é um podcast onde ele entrevista fundadores. Então, ele entrevistou o fundador do Mercado Livre, gente muito grande, né? Sim. E existe um podcast nos Estados Unidos que chama Acquired. Eu ouço bastante, eu adoro ele. Que é uma bíblia, né? 3 horas de duração, né? Mas que os dois hosts, eles dissecam a história de uma empresa de ponta a ponta. Não, a parte de pesquisa deles é muito Exato, boa. é sobre isso, né? Então, é um podcast, mas é um documentário extremamente, né, muito bem pesquisado. E o Lucas começou a fazer isso. Ele fez isso com a história do BTG Pactual. Legal. Né? E aí, eu comecei a ver os stories dele, ele repostando, muita gente gigante parabenizando ele e tudo mais, né? O que eu quero dizer com isso? Sim, existe espaço se você fizer um produto sensacional. Sim. Né? Sim. De pesquisa, de narrativa, de edição. Porque, na verdade, produção. você está entregando um documentário para a empresa. Exato. Você está entregando um produto para a empresa. Exato. Mas dá um puta trabalho. Dá um baita trabalho. É um exemplo, né? Esse ano, eu tive um bom problema, mas que virou um problema, né? Então, no começo do ano, eu tive uma demanda de patrocinadores no meu podcast que cresceu. Então, teve um momento que eu estava com 7 patrocinadores. E eu não coloco mais de um patrocinador por episódio. Então, eu estava quase fazendo 2 episódios por semana. Eu quase colapsei.
fazer tanto podcast, entendeu? Então, eu acho que o podcast tem espaço, o nicho tem espaço, a variação de formatos tem espaço, você só tem que saber o que você quer com o seu podcast. Sim. Né? Eu tenho a mesma opinião, eu acho que a gente fala muito isso, e a gente falou isso aqui hoje. Pessoal, gerenciamento de expectativa. Exato. Acho que é o primeiro passo antes de começar a fazer. E ter uma percepção muito clara do que você realmente quer. E ontem a gente trouxe esse tema à mesa também, falando para a pessoa que estava me entrevistando, né? Ele é um advogado e tal, e tem uma conta grande e tudo mais. Eu falei, cara, para mim, cash is king. Se fala isso muito para gestão de empresa, né? Que é o fluxo de caixa. Mas eu falo no seguinte sentido: o meu objetivo com tudo isso é criar relevância para minha empresa crescer. Não é criar relevância para ser chamado para uma festa. Sim, não é ter fama. Exato. Não é a fama, né? Não é a fama propriamente dita, é relevância, exato. E essa janela no Brasil ela é muito confusa. Porque as pessoas anseiam o querer, né? Sim. E aí vem por questões culturais do Brasil, onde a ascensão de classes sempre aconteceu pela música, pelo futebol, pela arte, por outras vias que não acadêmicas ou intelectuais e tal. Existe também. Mas o que é visto está mais nesse lugar. Então, todo mundo tem o desejo de ser famoso. Então. E eu acho que isso atrapalha muito. Esse bichinho pica muita gente, assim, né? E a gente tem que sempre tomar esse cuidado e que passa por tudo que a gente falou de viralizar pela forma errada, de você construir um conteúdo só para agradar o algoritmo e depois isso pode dar um problema para você. Sim. Você começa a ficar refém. Refém de conteúdo. Né? E aí, eu acho que um desafio pra gente, né, é saber colocar os limites de tudo isso, saber por que a gente está fazendo, porque também tem um desafio, na minha opinião, até de saúde mental para quem cria conteúdo. É o ponto que eu ia trazer na sequência. Como é que você está vendo a saúde mental das pessoas? Você conversa com muita gente e de todos os níveis. Como é que você está vendo esse impacto? Eu acho que o desafio... Vamos lá. Tem duas coisas. Eu queria fazer um parênteses no que você falou do Cash is King. Eu entrevistei um grande empreendedor, fundador de uma EdTech, né, de uma plataforma de educação digital, que tem venture capital que investiram neles e tudo mais. O cara falou assim, cara, a minha saúde mental se chama fluxo de caixa. A minha também. Eu não tenho problema em trabalhar muito, desde que o fluxo esteja positivo. Eu também. Eu me relato com isso. Eu me identifico. Eu me relato com isso. Eu fico super legal quando o fluxo de caixa tá exatamente. ótimo. Posso trabalhar 12, 14 horas por dia. Tendo caixa, tá tudo bem. Caixa, tá né? lindo. Então, isso é uma curiosidade que eu lembrei quando você falou do Cash is King. Segunda coisa, eu acho assim, a gente é tão exposto hoje em dia, né, por conta de rede social, que eu acho que quando a gente tá cansado, fragilizado, né? Sei lá, em momentos difíceis do negócio e tudo mais, eu acho que por conta da gente estar exposto, eu acho que a saúde mental sofre mais hoje em dia do que eu sofria 10, 20 anos atrás, por exemplo. Sim. Né? Então eu acho que o desafio de saúde mental é para todo mundo, aumentou o desafio, né? Por conta do contexto que a gente vive, e eu fiz um episódio não muito tempo atrás, esse ano, com uma psicóloga, que é a psicóloga dos atletas olímpicos do Brasil. Tá bom. Do Comitê Olímpico, né? Tá. E o episódio foi para falar sobre alta performance no esporte e nos negócios, né? Então, como a gente às vezes está conectado 24/7 no celular e nas notificações, é um dos grandes fatores de ansiedade e problema de saúde mental. Sim. Né? Então, você desligar o celular ou colocar em modo avião, sei lá, 10 horas da noite e depois liga só 7, 8 da manhã do dia seguinte, para saber que não tem nenhuma notificação chegando. Né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação, fazer exercício. Então, a gente, por estar conectado, né, e estar com um fluxo de informação muito grande, a gente está sofrendo demais, né? E para todo mundo isso. Né? E você trouxe um ponto importantíssimo, porque quando a empresa começa a não ir bem, você fica vendo o mundo das mil maravilhas. Dos outros. Para mim é muito claro. Pensa quando você está com um problema de caixa e você começa a ver rede social. Não, fica maluco. Você fica miserável. Miserável. Fica maluco. Eu tenho usado duas coisas que para mim estão sendo muito importantes. Uma coisa, sair do X. Eu tenho tirado redes sociais que me levavam para polarizações e tal. Pô, mas aí você perdeu uma fonte importante de informação, porque realmente tudo chega no X muito rápido e tal. Mas estava tomando muito do meu tempo. E eu tenho focado muito na parte por conta da corrida do deserto. Agora eu consegui pegar
o bonde de novo e Ó, que legal. Um amigo tá no gelo e outro tá no deserto. Eu chamei ele pra ir pro deserto. Ele falou, nem fudendo. Mas ele vai com a banheira dele. Eu falei, você é maluco. Aí eu falei, não, vamos correr então no gelo. Ele, nem fudendo, eu tenho que correr. Aí eu falei, pô, ia ser épico levar você do gelo pro calor. Exato. Aí a jornada do herói. Operação de contraste. Aí, então, assim, essa parte de atividade física e uma coisa que, cara, que quando eu consigo organizar a minha agenda bem, é colocar ali, principalmente à noite, uma hora e meia de leitura. Porque isso parece desconexão. Parece que despressuriza a cabeça disso aqui. Não fica vendo a série na TV. Não fico vendo a série na TV. Vou pra leitura. Desliga as telas. Desligo as telas. Kindle ou livro físico? Eu prefiro o livro físico. Mas ainda... Eu uso o Kindle muito para viajar. Que eu não gosto de ficar carregando, né, os livros. Mas nos últimos um ano e meio... Eu venho construindo uma biblioteca, comprando muito mais do que eu tenho tempo para ler. Eu também sou assim. Mas eu vou construindo. Eu vou acumulando livro físico na estante. Isso, e aí boto, às vezes, cara, acho que eu vou ler isso aqui e tal. Como que você tem trabalhado essa questão desse excesso de informação e a gente trabalha com informação, né? Protocolos. Então... eu comecei a desligar o celular. Desligar não, colocar em modo avião. Porque antes eu deixava só no silencioso do não perturbe, né? À noite. Mas agora eu deixo em modo avião. Por quê? Porque mesmo no não perturbe, eu tinha às vezes aquela sensação de que, putz, será que chegou uma notificação? Será que chegou uma mensagem, né? 10, 11 horas da noite. Então eu deixo em modo avião às 10 da noite e ligo às 7h30 da manhã do dia seguinte, né? Tá. Claro que pode ter um problema, né? E se alguém me mandar uma mensagem urgente, meus pais, óbvio, quando minha filha tá fora de casa, minha esposa tá fora de casa, eu deixo ligado. Então isso é uma coisa. Aí eu tenho um protocolo noturno, né, de tomar magnésio citronato, melatonina, 5-HTP e ashwagandha com chá de camomila e glicina, 1 hora antes de dormir. E aí eu tento diminuir as telas de todos os jeitos também. E tem funcionado? Eu sou uma pessoa que dorme mal. Tá. Tenho tendência a ter insônia, sou muito ansioso. Sim. Isso tem me ajudado bastante. Vou dizer que melhorou 50%, 70%. É uma melhora enorme. Né? Enorme. Já é melhor, já durmo mais profundo, acordo melhor. E de manhã, então, um tempo sem tela, tomo meu café da manhã, não como carboidrato de manhã. Tenho um stack de suplementos matinal. Tá. E faço 15 minutos de meditação antes de começar a trabalhar. Daí eu coloco o celular no modo normal. Você tocou num ponto que para mim muda todo dia. Não pegar o celular na hora que acorda. Sim. A primeira hora, principalmente. Sim, a mente acelera demais. Na hora. E muda completamente o meu dia. Eu tenho feito alguns stacks também e... Eu sou um cara muito interessado na parte de alimentação, de suplementação, eu estudo bastante. Sono, tô o tempo todo monitorado e faço os diários. Foi assim que eu consegui voltar a correr mesmo machucado e tratando. Tá usando IA para isso? Óbvio. Então, todos os meus exames de saúde, todos os meus protocolos, tudo numa IA treinada lá, no meu ChatGPT. Sim. Né, num GPT Custom que eu fiz, né? E eu fico sempre promptando lá, medindo, vendo as evoluções e tudo mais. Eu faço isso, faço com os treinos, boto todos os treinos, grau de dor, isso. Aonde tem a dor, todas as bioimpedâncias. Comprei uma balança de bioimpedância para minha casa, faço bio todo dia agora. Bioimpedância todo dia? Não, aquela bio de casa, não é? Eu sei. Mas eu faço todo dia. Eu boto alguns itens. Eu tenho bioimpedância em casa, mas isso daí é um baita, às vezes, tiro no pé, fazer todo dia, porque tem dia que você tem retenção. Ah, sim. Né? Não, mas eu já sei. Muito, eu sei. Esse daí eu já tenho... Eu já sou descolado com isso. Eu não fico tenso porque subiu e tal. Sim. Eu vou olhando, mas eu vou vendo se eu bebi pouca água, se eu bebi muita água. E o paralelo de tudo isso, e eu tô numa jornada de perda de peso, que eu preciso perder peso para correr. E, cara, como a mente, através da alimentação, muda o estado. Totalmente. Né? E aí eu falo que o ser humano, a gente é muito doido, porque a gente sabe o que faz bem pra gente, mas a gente gosta de fazer o errado, né? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de biohack. Sim. Desde 2010, vendo o David Asprey fazendo Bulletproof Coffee, né? Então, diminuindo carboidrato, eu tenho um pouco de sensibilidade a glúten, eu tenho problema com proteína do leite, né? Então, quando eu tirei o whey protein,
E não é lactose, a proteína do leite me faz mal, né? Então eu tomava muito whey protein e aí eu falava, por que eu tô sempre inflamado, né? Fog mental às vezes, para concentração. Então, cara, a gente é uma máquina bioquímica, né? Exato. E cada um com sua peculiaridade. Exato. Então, quando você entende esse negócio da alimentação, suplementação, sono e exercício, e você vê como isso transforma a tua qualidade de pensamento e foco, para mim, não é nem mais estético a questão, né? Exato, sobre não é estético, é bem-estar mental. e produtividade. Acho que a gente vem nessa... Talvez a gente queira, na alta performance, competir com as máquinas agora, né? Então, eu tô muito nessa busca desse jump cognitivo, né? De, cara, como é que a gente trabalha com alimentação, sono... Exato. Eu tô nessa e longevidade. Sim. Mais do que alta performance, porque às vezes a alta performance física ela pode vir em detrimento da longevidade, dependendo dos excessos que você faça. Em geral vem. Né? Se você tem uma alta performance Exato. ali exagerada, por exemplo, eu tô correndo lá e eu falo para a pessoa, você vai fazer maratona. Eu falo, não, eu vou ficar em provas de 10, provas de 20. E daí hoje, 10, né, 20. os meus interesses de temas, até que permeiam no meu podcast, que é o que eu consumo também muito de conteúdo, ele tá a ver com negócios, neurociência, Sim. longevidade, Sim. cognição. Exato. Né? Então, é essa intersecção de tudo que é um tema que interessa essa nossa bolha, de certa forma, né? Exato, que é o empresário. Como é Sim. que eu consigo, que eu falo que o dia que um médico falar para mim que eu vou trabalhar 22 horas com performance e satisfação pessoal... E saúde. E saúde, eu quero, me dá Sim. essa pílula aí. Porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar, é o que você falou. Se o fluxo de caixa tá bom, a gente vai. Só que aí o fluxo de caixa da vida como um todo. Sim. Né? Da tua energia, tuas relações humanas Exato. e tal. Cara, antes da gente terminar, o que você tem lido? Você tem alguma dica de livro? Uma coisa sobre livro também interessante, que é o uso de IA. Não sei se você já testou isso. Pega na tua IA e prompta todo o seu contexto. Puxa, eu tô nesse momento, com esses projetos, com essas preocupações, com esses problemas de saúde ou não, né? Com esses desafios. Dá todo o contexto. Quais livros ou trilha de livros você me recomenda, em que ordem? Cara, isso para mim foi fantástico quando eu fiz isso, né? Então hoje... Eu tenho usado essa metodologia também. Então hoje a minha sequência de livros está muito ligado ao momento que eu vi. Então, por exemplo, eu estava lendo Essencialismo de novo pela segunda vez, né? Porque eu estava precisando falar não para algumas coisas. Sim, mudou minha vida esse livro. Exato. Hein? Então eu tava relendo Hábitos Atômicos, Essencialismo, né? Tem um que é Peak Performance, que é sobre como você equilibra saúde física, mental, né? Vida social e tudo mais, né? Então tá muito nessa questão da jornada que eu tive esse ano, porque é aquela coisa, né? Quando tudo dá certo, também é um problema. É que na verdade não é tudo dar certo que dá uma impressão, assim. Quando tudo dá certo, vem problemas junto. Sim. Né? E é um desafio você conseguir ter saúde para dar conta de tudo. Então, Exato. eu tive esse momento de quase burnout alguns meses atrás. Sim. E tive que dar um passo para trás. Eu faço terapia há muitos anos. Então, terapia, meditação, alimentação. E aí, quando você está nesse momento, a alimentação vai para o brejo. Vai. Né? Você começa a ir para hiperpalatável, ultraprocessados e tal. Eu vou pro açúcar com força. Eu também. E à noite, principalmente. A minha fome noturna é um problema. Eu falo que eu fazia dieta eu fazia dieta até às 16 horas. Exato, depois era o jejum intermitente, só que chegava à noite e vai para 10 mil calorias, né? Mata uma barra de chocolate, um pote de sorvete, né? Eu sou desse perfil aí também. Então, e é difícil mudar isso. Né? É difícil mudar isso. Cara, eu cheguei a um ponto de acordar de madrugada para comer doce. Verdade, eu acordava de madrugada, às vezes da manhã na geladeira. Cara? Normal. Puta, sorte sua. Sorte porque minha, eu comecei mas o mental fica todo bagunçado. Não, tudo bagunçado, mas eu comecei a ficar com índices indo para pré-diabetes, assim, sabe? Então, eu falei, cara, não. Então, assim, e aí toda a minha trilha de livros foi para esse lugar da saúde mental, do equilíbrio, enfim, de falar não, né? Isso que você falou, eu fiz, né? Eu tenho lá a biblioteca toda. Minha biblioteca tá numa aba. Todos os livros eu coloquei lá. E aí eu falo, olha, agora eu tô em tal fase. Qual livro eu devo ler agora e por quê? Exato. Aí ele vai lá e traz, lê esse livro. Aí eu tô montando uma jornada para um outro produto. Que a gente estava falando que é um produto que vai atender a pessoas que estão num estágio mais avançado de comunicação e tal. E aí eu pedi para montar uma trilha de 6 meses para eu trabalhar a tese. Porque aí é muita psicologia social e tal. E até, é bem isso. Em 3 meses, o que eu preciso ler, em que ritmo,
em que ritmo. Qual pace? Qual pace de leitura? Eu coloquei alguns livros e a gente está falando nesse... Vou dar um glimpse aqui para vocês. Vai falar muito sobre estrutura de poder, o produto. E aí ele traz algumas coisas para mim. Ele trouxe lá, por exemplo, lê Gramsci, lê isso daqui e tal. Só que ele fala assim... Robert Greene. Sim. Né? Lê os caras lá das filosofias lá de totalitarismo, estoico. Sim, sim. Então, cara, ele pega, só que ele fala assim, deste livro, lê o capítulo 3, o 7 e o 9. Pô, legal isso, hein? Esse livro aqui, você lê o capítulo tal. Esse livro aqui, ele tem uma temática sobre totalitarismo que traz muita paixão. Não lê a parte da paixão, lê a parte de fundamentação técnica. Nossa, ele fragmenta o que é importante. Ele fragmenta o que é importante. Que legal. Porque eu fui afunilando. E aí ele vai colocando e você vai lá e, cara... Fica muito mais objetivo. Não, e tem livro que às vezes você fala, tá na sua trilha, mas tem livro que, cara, às vezes é metade bom, né? Exato. Ele já tá me dando hoje... Ele já fala, lê esse núcleo, daqui você lê tal. Aí você lê esses capítulos, depois você lê o tal, depois você volta nesse daqui de novo no capítulo 10. Que aí vai complementar e vai fazer o contraponto. Mas é porque a gente usa conversando. Mas você vê como isso é uma mini aula de uso produtivo de IA para qualquer um. Exato. Como estudar. Exato. Né? Exato. Entendendo o seu contexto, o seu tempo, que é importante, né? Porque, no fundo, o nosso ativo mais delicado é tempo, né? Exato. O nosso bem mais precioso. Exato. E, cara, queria te agradecer demais pelo tempo que você dedicou para estar aqui. Não ia deixar de vir. Obrigado por reagendar. Sim, não. Eu estava numa semana desafiadora. Isso aí acontece, tranquilamente. Mas é sempre um prazer, Rodrigo. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo. Olha, puxa, que mensagem final eu deixo? Eu acho que passa por tudo que a gente falou aqui, né? Acho que muitas vezes é importante você dar um passo para trás, entender quem você é, parar de se comparar com os outros, que acho que isso resolve 90% dos desafios de saúde mental que a gente tem. E é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Exatamente. Todo mundo muito exposto. Léo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pela audiência e aguardem os próximos episódios do Rodricast.